A paz de Deus, brigadista da congregação. Hoje nós vamos falar sobre mal súbito, treinamento de mal súbito. Será que isso é importante? Se você achar importante, compartilhe. Bombeiro Josemar falando de brigada de incêndio dentro da congregação. E vamos lá para o vídeo. O assunto é mal súbito. Por que é importante mal súbito para brigadista da congregação? Óbvio, né? É muito frequente os irmãos desmaiarem dentro da igreja. E para você atender, você precisa entender. Então vamos lá entender por que as pessoas desmaiam dentro da congregação. As pessoas desmaiam por dois motivos. Dois motivos são predominantes. Certo é que poderá desmaiar por outros motivos, mas dois deles são predominantes. Quais são os dois motivos que levam o irmão ou a irmã a entrar em inconsciência dentro da congregação? Vamos falar de um motivo e vamos falar de outro motivo. Você tem ideia? Primeiro motivo está ligado à pressão arterial. Vamos entender o que é pressão arterial. A pressão arterial não está definida exclusivamente pela força do coração, mas ela está definida principalmente pelo tamanho da artéria. A nossa artéria tem a propriedade de abrir e de fechar. E isso que vai dar a pressão. Ah, eu não estou entendendo, irmão. Não estou entendendo o que você está falando. Acompanha o raciocínio. Eu estou lavando o quintal. A água que está saindo da mangueira é a pressão da Sabesp. Eu encontrei uma sujeira no quintal e eu quero empurrar com a água, com a pressão. O que nós fazemos? Nós colocamos o dedo na mangueira. Quando eu fecho, eu aumento a pressão. Quando eu abro, eu abaixo a pressão. Em que situação que vai fechar e abrir as artérias? São duas as situações. A primeira é pela temperatura. Quando está muito calor, as artérias abrem. Quando está muito frio, as artérias fecham. Mas por que fecha com frio? Para o sangue passar rápido, esquentar a extremidade. E por que abre com calor? Para não esquentar. Então, as artérias abrem e fecham através da temperatura externa ou se você precisa de mais sangue naquele local. Por exemplo, eu vou subir uma escada, vai mais sangue para as pernas. Eu vou pegar um peso, vai mais sangue para os braços. Eu como uma comida pesada, vai mais sangue para o estômago. Então, as artérias abrem para ir mais sangue, ou se tiver calor, ou se eu precisar de sangue naquele lugar específico. E por que eu preciso saber disso? Porque dentro das casas de orações é muito comum estar calor. E as artérias abrem. As artérias abrindo, a pressão abaixa. Então, as pessoas que desmaiam com uma grande frequência, ela está desmaiando por pressão baixa. E a pressão baixa é devido a calor. E a nossa aula é de primeiros socorros. Então, o que eu faço com uma pessoa que está desmaiada ou que está quase desmaiando devido ao calor? Simples, eu tenho que melhorar a temperatura. E como que eu melhoro a temperatura? Imaginamos que você chega na sua casa e é um dia muito quente e não tem ninguém na sua casa. Imaginamos que você abre a porta, está muito calor, nós fazemos algumas coisas meio que comum, não na ordem. A gente tira o sapato, a gente tira uma roupa pesada, a gente abre a janela, a gente liga o ventilador e a gente vai para a geladeira. Vamos hidratar com água, com uma limonada, quem sabe até uma cerveja. Mas enfim, você precisa hidratar. E o que nós vamos fazer com o nosso irmão que está passando mal? Nós vamos tirar ele do átrio para fora, num lugar arejado, onde tenha ar em abundância, né? Nós vamos afrouxar as vestes e nós vamos oferecer água. Não, mas não pode dar água para quem está passando mal. Engano seu. A gente não pode dar água se a pessoa estiver com ânsia ou se for vítima de trauma. Se você não sabe o que é vítima de trauma, você vai assistir um vídeo meu que nós vamos falar sobre isso. Mas a vítima que é clínica, nós podemos dar água sem problema algum. Então você dá água, melhora as vestes e você vai ter grande chance dessa vítima melhorar. Desse irmão ou dessa irmã que está fora, melhorar seu estado de saúde, porque a pressão estabiliza. Pressão baixa, a pessoa vai à inconsciência num estado agudo, num estado rápido. Bom, entendemos? Pressão baixa. Então a pessoa tem uma inconsciência aguda. Vamos rapidamente falar de pressão alta. Pressão alta, nós chamamos de hipertensão.
hipertensão. Hipertensão é conhecido na área da saúde como assintomática. O que é assintomática? Não tem sintomas. Certo é que algumas pessoas conhecem o seu corpo e conseguem identificar que está hipertensa, que está com pressão alta. Mas a grande maioria trabalha, estuda, vai congregar com pressão alta e continua a vida normal. Pô, vida normal, pressão alta. Pressão baixa, desmaia. Melhor é ter pressão alta, né? Engano seu. Pressão alta é muito perigoso. Pressão alta é emergência. Ah, mas por que é emergência? Porque a qualquer momento essa pressão que é alta, que está fazendo uma pressão alta nas artérias, pode romper. E a pessoa pode ter um AVC ou um infarto. Pressão alta é emergência. E pressão baixa desmaia a qualquer momento. Mas a probabilidade de alguém desmaiar por pressão alta é muito baixa, muito baixa. Então, se alguém estiver passando mal, quase na inconsciência, dentro da congregação, o brigadista deve desconfiar. Ou é pressão baixa, ou é a outra coisa que nós vamos explicar agora, chamada hipoglicemia. Vamos entender um pouco de hipoglicemia. Segura aí, hein? Hipoglicemia. Hipoglicemia está ligada a uma coisa muito conhecida, chamada diabético. Por acaso você sabe o que é diabético? Digamos que chegasse uma criança perto de você e falasse: ô irmão, ô irmã, a vovó falou que a vovó é diabética. O que a vovó tem? Saberia responder isso aí para essa criança? Então vamos, para entender o que é hipoglicemia, você tem que fazer uma correlação a diabético. Diabético está ligada à energia do corpo. Entenda o seguinte: para a lâmpada acender, precisa de energia. Para o carro funcionar, precisa de energia. Para o celular funcionar, precisa de energia. Nosso corpo precisa de energia. Onde nós encontramos energia? Encontramos na glicose, na alimentação. Tudo que você come, uma parte tem energia, uma parte tem glicose. Mas para a glicose chegar na sua célula, precisa de uma chave, precisa de uma senha. E essa senha chama insulina. Nossa, ficou complicado, irmão, ficou complicado, já não estou entendendo mais nada. Vamos acompanhar o raciocínio. Eu preciso de energia para as células. Quem leva essa energia é o sangue. Mas na hora de sair do sangue e entrar na célula, eu preciso de uma chave chamada insulina. Então, o sangue, quando vai entregar glicose, que é energia, ele precisa levar a senha, ele precisa a chave chamada insulina. Se por acaso ele começar a andar, correr o sangue com energia, glicose, sem insulina, nós dizemos que o sangue está hiperglicosado. Hiperglicosado em relação à insulina. Tem muita glicose em relação à insulina. Sangue hiperglicosado é gelada para o nosso corpo. Sangue hiperglicosado vai prejudicar o seu cérebro, você vai ter um AVC. Sangue hiperglicosado, você vai ficar cego. Sangue hiperglicosado, você vai ter um infarto. Sangue hiperglicosado, o seu rim vai parar de funcionar. Sangue hiperglicosado, você vê diabetes cortando o dedo e cortando até o joelho, tá? Então, sangue hiperglicosado é uma coisa horrível para o seu organismo. Ah, mas por que o sangue fica hiperglicosado? Porque não tem insulina suficiente. E quem fabrica insulina? Quem fabrica insulina é o pâncreas. Cada vez que você come glicose, o pâncreas fabrica insulina. Come glicose, o pâncreas fabrica insulina. Para quê? Para não ficar hiperglicosado. Acontece que hoje nós comemos muita glicose. Cada vez que você come glicose, o pâncreas tem que fabricar insulina. E não há pâncreas que aguenta tanta glicose que o irmão come. A gente vê nas nossas reuniões. É refrigerante, é bolo, é coxinha. Tudo isso vai gerar uma necessidade de glicose. E vai chegar uma hora que o teu pâncreas vira para você e fala assim: eu não aguento mais. E você vai no médico e você é pré-diabético. E esse pré-diabético vai virar diabético se você continuar comendo glicose. E o que tudo isso tem a ver com primeiros socorros, irmão? O que tem a ver é o seguinte: quem é
diabético, ele precisa comer de cada 3 horas. Se ele não comer, ele fica ao contrário. Dele ele ficar hiperglicosado, ele fica com pouca glicose. E essa pouca glicose vai fazer com que ele desligue. É como se o seu celular tivesse pouca bateria, pouca energia. Vai chegar uma hora que ele vai deixar você sozinho, vai desligar, você tem que pôr na tomada. Então, o irmão está passando mal. Eu tenho 2 caminhos. Ou é calor, ou é fome. E o que eu posso fazer? Eu posso dar água para melhorar o calor. E eu posso pôr açúcar na água para melhorar a glicose. Mas por que açúcar? Sendo que você falou que tudo que você come tem glicose. Quando nós ingerimos o doce, entra na corrente sanguínea mais rápido que o salgado. Quando nós ingerimos líquidos, entra mais rápido que o sólido. Então, água com açúcar resolve o problema do irmão que está passando mal dentro da casa de oração em, digamos, 80% das vezes. Gostou dessa dica? Então, leva o irmão para fora, afrouxa as vestes, tá? Melhora a temperatura e forneça água com açúcar. 80% das vezes ele vai voltar para a igreja para assistir o culto. Se for alguma outra coisa mais complicada, teremos que socorrê-lo. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de passar esse vídeo para todos os brigadistas e fale que eu sou o Bombeiro Josemar e estou aqui para te ajudar. Tá bom? Deus abençoe a Brigada Vencendo na congregação.